Eu nunca imaginei que uma única tarde na minha pacata vila holandesa mudaria tudo o que eu acreditava sobre maternidade, lealdade e o orgulho frágil que uma mulher idosa carrega no peito. Mas a vida tem um jeito estranho de revelar verdades exatamente no momento em que você acha que já suportou toda a humilhação que podia aguentar. E naquele dia, quando meu próprio filho se colocou diante de uma sala cheia de pessoas e rasgou o último fiapo de dignidade que me restava, eu descobri que a traição tem som. Não é alto. Não é violento. É um estalo silencioso dentro do peito, como madeira velha se partindo depois de anos carregando peso. Antes de te levar para dentro do dia que despedaçou meu coração, e do velho que, inesperadamente, o restaurou, quero dizer algo que vem da alma. Se histórias sobre vida, idade e verdade tocam você, então venha ficar aqui comigo. Que seus dias sejam de paz, que suas noites sejam suaves, e que você sempre encontre vozes que te façam companhia. Meu nome é Margem Linde, e eu tenho 55 anos. Nasci e cresci numa pequena vila no norte da Holanda, onde os campos se estendem até onde a vista alcança e o vento carrega as conversas de uma fazenda para outra. Minha vida nunca foi grandiosa, nunca foi cheia de riquezas ou aplausos, mas era simples, honesta, moldada por anos de trabalho e pelo orgulho silencioso de criar um filho sozinha. Meu filho, Brão, era o tipo de menino que segurava minha mão para atravessar a rua, que adormecia no meu colo depois de longos dias de verão. Ainda sinto o calor daqueles dedinhos pequenos, como eles se enrolavam nos meus como se eu fosse o mundo inteiro dele. Quando fez 16 anos, algo mudou. Não foi de repente, foi mais como sombras que vão crescendo devagar, dia após dia, sem você perceber, até o quarto inteiro ficar escuro. Ele se tornou distante, frio, irritadiço, como se cada palavra minha tivesse gosto amargo para ele. As pessoas diziam que era normal. Adolescentes se afastam. Meninos testam limites. Mas aquilo não era afastamento. Era desligamento. Era uma rejeição lenta e constante de tudo o que eu tinha colocado nele. Mesmo assim, eu o amava. Continuei amando. Mesmo quando ele saiu de casa aos 20, mesmo quando só aparecia nos feriados, mesmo quando falava comigo como se bondade fosse algo que ele já não podia mais se dar ao luxo. Eu engolia cada ferroada porque é isso que mães fazem, fingimos que as feridas não sangram. Naquela manhã, a manhã em que tudo mudou, acordei me sentindo mais pesada que o normal. O ar estava gelado, e uma névoa congelada grudava nas janelas. Eu tinha sido convidada para um encontro comunitário no salão da vila. Não queria ir, não mesmo. Não gosto de multidões, e especialmente não gosto dos cochichos que sempre me seguiam como sombra. Mas Brão insistiu. Isso já deveria ter sido meu primeiro alerta. Meu filho não insistia para passar tempo comigo havia anos. Ele chegou na minha casa com um paletó impecável e um sorriso duro demais para ser verdadeiro. Os olhos inquietos, olhando para os lados como se procurasse algo que não conseguia dizer em voz alta. Fiquei inquieta, mas me convenci de que era só nervosismo meu. Ele está finalmente tentando, pensei. Talvez hoje seja diferente. Quando chegamos ao salão, já estava lotado. Rostos conhecidos, cadeiras conhecidas, cheiro de madeira conhecido. Vizinhos antigos acenavam educadamente, embora alguns murmurassem baixinho atrás das mãos. Me senti pequena, como uma mulher que já tinha sobrevivido à própria utilidade. Mas mantive as costas retas, as mãos suavemente cruzadas à frente do corpo. Brão ficou ao meu lado, alto e confiante, quase brilhando de autossuficiência. De repente, ele caminhou até a frente do salão. Achei que ia me apresentar, ou talvez dizer uma palavra gentil. Em vez disso, pigarreou, olhou para a multidão, depois olhou direto para mim com uma expressão que só posso descrever como ensaiada. Minha mãe, começou, há anos esconde uma coisa de todos vocês. Um arrepio desceu pela minha espinha como água gelada. O que ele estava fazendo? O que estava insinuando? E por que a voz dele parecia que tinha esperado a vida inteira por esse momento? As pessoas se viraram para mim. Algumas curiosas, outras já julgando. Quis encolher, desaparecer no chão de madeira. Brão continuou,
a voz afiada, firme, quase triunfante. A vida toda ela me fez acreditar que trabalhou duro por nós. Que sacrificou tudo. Mas a verdade é, ela mentiu. Meu coração bateu dolorido. Abri a boca para falar, mas nada saiu. Ela nunca contou para vocês, disse ele, apontando para mim como se eu fosse uma criminosa, que não perdeu a herança da família. Ela desperdiçou. Jogou fora. Uma onda de murmúrios percorreu o salão. Alguém soltou um suspiro. Outro balançou a cabeça. E eu só fiquei ali, paralisada, o ar preso dentro do peito. Não era verdade. Não do jeito que ele dizia. Não do jeito que ele torcia a história para me transformar na vilã. Sim, perdemos dinheiro. Mas foi por uma emergência médica dele, quando ele tinha 8 anos. Ele quase morreu. Eu usei tudo o que tinha para salvá-lo. E nunca contei para ele por quê, porque eu não queria que ele carregasse o peso da culpa. Mas ouvir ele cuspir aquelas palavras falsas, cruéis, foi como levar uma facada lenta, com uma lâmina feita das minhas próprias lembranças. As pessoas me encaravam, os cochichos crescendo, os rostos se fechando em julgamento. Minhas pernas tremiam. Minha visão embaçou. Por um instante, achei que fosse desabar. Mesmo assim, Bron não tinha terminado. Alguns pais constroem os filhos para cima, disse ele, mas a minha construiu uma mentira. E acho que todos vocês merecem saber quem ela realmente é. Eu senti as lágrimas queimando atrás dos olhos, mas me recusei a deixá-las cair. Não ali. Não na frente de todo mundo. Não enquanto meu próprio filho arrancava minha dignidade como se não fosse nada. E enquanto eu ficava ali, engolindo o amargo que subia na garganta, percebi um movimento no fundo do salão. Um senhor idoso, alguém que eu não reconhecia, se levantou devagar da cadeira. Os cabelos eram branco-prateados, a postura um pouco curvada, mas os olhos eram claros e firmes, como de alguém que já tinha visto uma vida inteira de verdades e mentiras. Ele deu um passo à frente, depois outro, devagar, apoiando-se na bengala. O salão ficou em silêncio. Até a voz de Bron vacilou por um segundo enquanto o velho se aproximava, cada vez mais perto, até parar entre nós dois. Ele olhou primeiro para o meu filho. Depois para mim. Depois para a multidão. E o salão ficou mudo, esperando, quase prendendo a respiração, porque algo na presença dele sugeria que ele carregava uma verdade que nenhum de nós estava preparado para ouvir. Ele abriu ligeiramente a boca, como se estivesse juntando forças para dizer as palavras que poderiam virar todo o salão de cabeça para baixo. E naquele instante suspenso, eu senti, algo estava prestes a mudar. Algo profundo. Algo irreversível. E eu não fazia ideia se aquilo iria me salvar, ou me destruir de vez. Se você acha que o pior momento da sua vida termina quando a humilhação para, está enganado. Às vezes, é o silêncio depois da humilhação que mais dói, aquele silêncio em que todo mundo espera para ver se você vai se quebrar, ou se vai se levantar. E enquanto aquele velho se colocava entre mim e a multidão, senti a sala inteira se inclinar para a frente, prendendo a respiração, esperando por algo que nenhum de nós podia prever. O velho fincou a bengala com força no chão de madeira. O som ecoou baixo, mas parecia pesado, como um lembrete de que a verdade costuma chegar em silêncio, sem aviso. Meu coração batia descompassado no peito enquanto ele erguia a cabeça e olhava para Bron, não com raiva, não com medo, mas com uma calma que fez todo o salão ficar em silêncio, absoluto silêncio. Meu nome, disse o velho, a voz firme mas marcada pelos anos, é Willinvus. Eu nunca tinha ouvido aquele nome. Ele não me parecia familiar. As roupas estavam gastas, o casaco grande demais para seus ombros frágeis, mas havia algo inegavelmente forte na forma como ele se portava. As pessoas se mexeram, cochichando. Até a confiança de Bron pareceu vacilar por um breve segundo. Willem desviou o olhar para mim. Seus olhos eram quentes, carregados de um reconhecimento que eu não conseguia identificar. Ele me deu um aceno lento, como se me conhecesse. Como se realmente me conhecesse.
Você fala de mentiras, rapaz, disse William, voltando-se novamente para Bran. Mas você sabe o preço da verdade que está gritando aos quatro ventos? A mandíbula de Bran se apertou. Eu sei o bastante. Minha mãe nunca me contou o que aconteceu com o nosso dinheiro. Deixou que eu crescesse achando que éramos pobres por azar, não porque ela jogou tudo fora. A voz dele falhou levemente, revelando algo por baixo da raiva, mágoa. Ressentimento. E talvez até uma parte dele que não acreditava totalmente nas próprias palavras. William respirou fundo, devagar. Senta, disse ele. Não era um pedido. Era o tipo de ordem que só um homem que viveu décadas de dor e sabedoria consegue dar. A multidão murmurou outra vez. Bran pareceu ofendido, mas algo no tom de William o fez recuar um passo, embora não tenha se sentado. A mão de William tremeu ao levantá-la, mas não de medo. De idade. De memória. Eu estava lá, disse ele baixinho. No dia em que ela perdeu aquele dinheiro. Eu estava a uns 20 passos de distância. O salão explodiu em cochichos. Alguém atrás de mim soltou um suspiro alto. Minha própria respiração travou na garganta. Eu nunca tinha visto aquele homem, como ele podia saber? Bran deu uma risada de desdém. Você? E onde o senhor esteve todos esses anos? Por que só fala agora? William olhou para ele de novo. Porque a verdade escolhe o seu momento. E hoje é o momento dela. O salão voltou a ficar em silêncio. Ele olhou para mim outra vez, e a voz suavizou. Você não se lembra de mim, Margem. Não poderia. Você estava assustada demais naquele dia para perceber qualquer coisa além do seu menino. Meus joelhos fraquejaram um pouco. Senti o chão de madeira sob os sapatos, o ar frio roçando minhas mãos, o peso de todas as lembranças querendo voltar à tona. William continuou, seu filho tinha 8 anos. Ele desmaiou do lado de fora do velho moinho. Você gritou por socorro, mas não havia ninguém por perto além de um velho fazendeiro e eu. Nós vimos tudo. Como ele não conseguia respirar. Como os lábios dele ficaram azuis. Você caiu de joelhos, implorando a Deus que não levasse seu filho. Um som fraco escapou da minha garganta. Minha visão embaçou de novo, mas dessa vez não era humilhação, era dor de lembrar a pior noite da minha vida. Eu te segui até o hospital, disse William, porque você estava sozinha. Eu vi você falar com o médico. Ouvi quando ele disse que o menino precisava de tratamento imediato, tratamento que não era barato. Você não hesitou. Assinou os papéis antes mesmo que ele terminasse de explicar os riscos. Você escolheu a vida do seu filho acima de cada moeda que tinha. As pessoas começaram a cochichar com mais urgência. Algumas taparam a boca. Outras me olharam de olhos arregalados. O rosto de Bran perdeu toda a cor. Você acha que ela desperdiçou dinheiro? Perguntou William, a voz tremendo de emoção. Não. Ela gastou para te manter vivo. Senti algo dentro do meu peito se abrir. Não como a dor da humilhação de antes, mas como um portão se escancarando para liberar anos de sofrimento calado. Você não lembra, menino, disse ele, voltando-se para Bran, porque ela nunca te contou. Ela te protegeu da culpa. Deixou que você achasse que tudo estava bem. Carregou esse peso sozinha. Os lábios de Bran se abriram, mas nenhum som saiu. Ele parecia confuso, perdido, até, me encarando como se me visse pela primeira vez em anos. Uma mulher na primeira fila enxugava lágrimas. Outra pessoa sussurrou, meu Deus, ela salvou ele. Mas William ainda não tinha terminado. A voz dele ficou afiada como lâmina forjada na verdade. E essa herança que você menciona com tanto orgulho? Ela nunca foi feita para comprar conforto. Era para proteger a família. Foi exatamente isso que ela fez. Protegeu você. E mesmo assim você está aqui, envergonhando ela na frente de todo mundo. Os ombros de Bran curvaram. O orgulho com que ele entrou se desfez em incerteza.
Suas mãos tremiam levemente, e pela primeira vez desde que subiu ao palco, ele parecia pequeno. Jovem. Como o menininho que se agarrava a mim durante as tempestades. Eu quis dar um passo à frente, abraçá-lo, dizer que estava tudo bem, mas os anos entre nós eram longos, cheios de tensões nunca ditas. Não me mexi. William se virou para mim mais uma vez, a voz agora doce. Você foi uma boa mãe, Margem. E merece ser vista como tal. As lágrimas finalmente rolaram pelo meu rosto. Eu assegurei durante a humilhação, mas a bondade abre a gente de um jeito diferente. Mas enquanto o salão amolecia, enquanto as expressões das pessoas passavam de julgamento para compaixão, senti outra coisa se mexer na sala, algo mais pesado, algo mais escuro. Brão abaixou a cabeça. Eu não sabia, sussurrou, a voz falhando. Ela nunca me contou. Por que ela esconderia uma coisa dessas? A pergunta ficou no ar como fumaça. William olhou para ele com atenção. Talvez você devesse se perguntar por que nunca tentou saber. Foi uma frase simples, mas caiu na sala como um martelo. Brão se encolheu como se tivesse levado um golpe. E então, exatamente quando pensei que o pior tinha passado, William deu um passo lento para trás, apertou a bengala e disse algo que congelou o salão inteiro. Mas tem mais uma coisa que vocês precisam saber. Uma coisa que a sua mãe nunca te contou. Uma coisa que talvez nem ela lembre mais. A sala ficou tensa. Meu pulso disparou. Brão o encarou, respirando curto. Porque aqueles olhos antigos, cheios de sabedoria, agora guardavam uma verdade muito mais profunda do que tudo o que ele tinha revelado até ali. As palavras de William ficaram suspensas no salão silencioso como uma lanterna tremendo numa escuridão repentina. Algo mais? Algo que até eu tinha esquecido? Meu coração deu um tropeço. Brão engoliu em seco, o rosto pálido, os olhos saltando entre mim e o velho, como se esperasse o chão desabar debaixo dos pés. William apertou o cabo da bengala e respirou fundo, devagar. Na noite em que levaram o teu menino para o hospital, começou ele, houve outra pessoa envolvida. Alguém que não apenas viu o que aconteceu, alguém que ajudou a fazer acontecer. Um murmúrio percorreu a sala como uma onda. Meu peito apertou. Uma lembrança, borrada, distante, mas com bordas cortantes, forçou entrada na minha mente. Aquela noite, a escuridão ao redor do moinho, uma sombra, um movimento, alguém correndo embora. Mas antes que eu conseguisse agarrar a memória por completo, William continuou. Tu estavas tão concentrada no teu filho, e com toda a razão, que nunca viste o homem que fugiu do local. Eu vi. Meus olhos se arregalaram. O ar do salão ficou pesado, denso, à espera. William virou-se lentamente para Brão. Era o teu pai. Um suspiro coletivo rasgou o salão. O rosto de Brão congelou, a descrença endurecendo suas feições. Minhas pernas quase cederam, e senti todo o peso do meu passado esmagar meus ombros. Não, Brão sussurrou, balançando a cabeça. Isso não pode ser. Meu pai morreu como herói. Todo mundo dizia. Todo mundo dizia o que ele quis que acreditassem, respondeu William com suavidade. Mas a verdade é bem mais complicada. Meu respirar tremia. Eu me lembrava daquela noite, o pânico, o medo, os passos apressados, só nunca imaginei que pertenciam ao homem que um dia segurou minha mão e jurou proteger nosso filho. A voz de William suavizou, mas ainda carregava o fio afiado da verdade. Teu pai tinha dívidas, Brão. Dívidas perigosas. Os homens vieram cobrá-lo, ele entrou em pânico. Mandou-te esconder perto do moinho, sabendo que poderiam te encontrar, mas esperando que se concentrassem em ti, e o deixassem em paz. O rosto de Brão desmoronou, os ombros tremendo. Por quê? Por que ele faria isso? O desespero transforma muita gente em covarde, disse William. Ele não queria que tu caísses. Mas quando ouviu teu grito, correu. Não na tua direção, correu para longe de ti. O salão ficou insuportavelmente quieto.
Senti algo dentro de mim rachar, não o estalo seco da traição, mas o desabroço lento, profundo, de entender tudo tarde demais. Willen deu um pequeno passo em direção a Brão. Tua mãe te viu desabar e pensou que era uma emergência médica. Ela não sabia a causa. Não sabia o que tinha levado aquilo. Só sabia que precisava te salvar. E salvou. Brão cobriu o rosto com as mãos, o peito arfando. Eu culpei ela por tudo, sussurrou. Todo esse tempo, e era ele? Meus olhos arderam de novo, mas dessa vez não era de humilhação, era da verdade trágica finalmente emergindo, das camadas de dor que moldaram nossas vidas sem que a gente soubesse. Willen assentiu devagar. Tem mais uma coisa que vocês precisam ouvir. Seus olhos amoleceram ao encontrar os meus. Tua mãe não esqueceu os detalhes porque não eram importantes para ela. Ela esqueceu porque o amor de mãe muitas vezes apaga as partes da história que machucam o filho. Ela carregou o peso, não a memória. Fechei os olhos por um instante. E naquele instante, as peças da minha vida, minhas escolhas, meus sacrifícios, o silêncio que aguentei, se encaixaram num todo dolorosamente lindo. Brão limpou o rosto com mãos trêmulas e virou-se para mim. Mamãe, sussurrou, a voz partida. Me desculpa. Eu não sabia. Não queria te machucar. Eu só queria entender por que tudo era tão difícil. Dei um passo em sua direção, devagar, como se aproximando do menininho que ele um dia foi. Tu estavas com raiva, falei baixinho. E sozinho na tua confusão. Eu devia ter te contado, mas quis te proteger da sujeira do passado. Ele balançou a cabeça, lágrimas rolando livres. Tu me protegeste demais. Eu precisava saber a verdade. Precisava saber quem tu eras antes de te julgar. Estendi a mão e toquei seu rosto. A pele dele estava quente, tremendo sob minha palma. Nós dois erramos, Brão. Mas hoje, a verdade nos encontrou. Ele se inclinou na minha mão, e pela primeira vez em anos senti o menino que criei, o menino que quase perdi, voltar para mim dentro do homem que ele se tornou. O salão, antes carregado de tensão, amoleceu ao nosso redor. As pessoas que antes me julgavam agora olhavam com empatia, algumas até com admiração. Alguns enxugavam lágrimas, outros assentiam em silêncio, com respeito. Willen recuou, respirando devagar. Minha tarefa está cumprida, disse, quase para si mesmo. A verdade é uma companheira pesada. Mas fica mais leve quando dividida. Segurei a mão dele. Obrigada, sussurrei, a voz embargada. Não sei por que esperaste todos esses anos, mas, obrigada. Ele deu um sorriso leve, os olhos brilhando. Porque às vezes, respondeu, a verdade espera o momento certo, e o público certo. O salão começou a se esvaziar devagar, as pessoas falando em tons baixos, emocionados. Brão passou o braço pelos meus ombros, protetor, arrependido, decidido. Vamos para casa, mamãe, murmurou. Temos muito para conversar. Pela primeira vez em muitos anos, aquelas palavras soaram como um começo, não como um fim. Ao sairmos para o ar fresco da noite, a silhueta de Willen permaneceu na porta, nos observando com um sorriso sereno. E naquele instante entendi, fechamento não é esquecer o passado. É finalmente enxergá-lo com clareza, juntos. Respirei fundo, deixando o ar frio encher meus pulmões. Minha história tinha sido torcida, mal compreendida, carregada de fardos, mas agora, finalmente, encontrou sua verdade. E nessa verdade, meu filho e eu nos reencontramos. Se você ficou comigo até o final da minha história, obrigada. Compartilho esses pedaços da minha vida na esperança de que lembrem alguém, qualquer um, que a cura pode chegar mesmo depois de anos de silêncio. E se quiser ouvir mais histórias assim, por favor se inscreva. Significa mais do que vocês imaginam.